Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário, como é que esses dados divulgados revelam sobre o fôlego da economia, com o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung. Gustavo, bem-vindo mais uma vez, um bom dia para você. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Quero muito te ouvir sobre esse cenário antes de mais nada. A gente vê esses dados dos Estados Unidos e fica um pouco confuso até com o que está acontecendo diante desse cenário. Queria que você desenhasse para a gente praticamente, explicasse um pouco mais de como é que está esse cenário nos Estados Unidos, mostrando então uma atividade econômica como um todo em expansão diante de um momento aí de manutenção nos juros por lá. A gente segue ainda observando uma economia norte-americana em pouso suave. E até se observarmos as projeções do FONC na semana passada, mostra um PIB norte-americano que tende a trazer uma trajetória nos próximos anos, de fato, de um país crescendo de 2,4, 2,3, depois 2,1, ou seja, a economia norte-americana, de índice de juros elevado e das incertezas geopolíticas que tivemos, não só agora, mas por conta das tarifas que foram retiradas, mas elas impactaram a economia norte-americana, ela tende a crescer num pouso suave, ou seja, a gente está observando este movimento com uma economia ainda resiliente, em trajetória de moderação. E aqui eu faço alguns pontos importantes do PMI que saiu de março. A gente vê as duas categorias em trajetória de expansão acima de 50 pontos, mais serviços sofreu um pouquinho, e aí de fato tem questões de preços de energia, tem questões de menor demanda por serviços nos Estados Unidos por outros países, mas eu gosto de chamar muita atenção para a parte da indústria, que voltou a melhorar em março, muito por conta da queda das tarifas e também de uma recomposição de estoques e de clientes, consumidores pedindo da indústria para evitar qualquer tipo de quebra de oferta ou falta de produtos. Então a indústria trouxe uma leve melhora em março. E para finalizar, de fato o conflito já tem afetado a economia norte-americana. No relatório do PMI hoje, há um aumento no custo de preços, principalmente aqueles de matérias-primas. Eles mostram aí no PMI a inflação de preços, uma alta aí relevante por conta do conflito. Pois é, e até queria entender um pouco sobre o cenário, olhando especificamente para o cenário da taxa de juros, Gustavo, porque a gente olha para as projeções do CME Group ali do FedWatch, nada mudou. A gente está num cenário nas últimas semanas depois da guerra que todo mundo está prevendo taxa de juros inalterada até setembro do ano que vem. Começo do ano, a gente estava falando em 3 cortes de juros. Portanto, o quanto que isso pode mexer com a economia norte-americana, até com as expectativas e também previsões como um todo. O mercado muitas vezes é muito otimista, as outras vezes é muito pessimista. O CME Group ele capta isso, que muda quase diariamente. Provavelmente, quando tivermos em breve, a minha hipótese que a gente tenha o fim do conflito, uma redução de fato das temperaturas, o mercado volte a precificar cortes de juros ainda este ano. Hoje eles realmente estão com uma manutenção, porque acho que o ponto mais importante que Powell citou na entrevista da semana passada, que é muito, mas muito difícil ainda saber o impacto da guerra sobre os preços domésticos, tanto a parte de combustíveis, mas os custos indiretos, como frete, questões logísticas. O impacto do conflito sobre a economia norte-americana e os preços ainda é muito incerto. E, portanto, a postura que o Banco Central teve e deve manter nas próximas reuniões de fato é de cautela até compreender as novas informações e evolução da própria economia norte-americana. A gente acredita ainda que é possível cortar os juros este ano, mas de fato o conflito no Oriente Médio é ponto-chave no momento. Pois é, exatamente. A gente pode falar, e olhando para o cenário de grande volatilidade do mercado, a gente pode falar que a gente está com o mercado praticamente em pânico diante de qualquer nova reação que a gente está acompanhando envolvendo essa guerra, porque ontem foi muito curioso ver a reação do mercado. A gente viu Donald Trump falando, olha, tá tudo certo, 5 dias a gente não vai atacar o Irã porque a gente está negociando, estamos avançando nas negociações. Aí o Irã apareceu e falou, não tem negociação nenhuma, a gente não está conversando. Quando Donald Trump falou, a gente viu os mercados voltando a subir, petróleo caindo muito. O Irã falou, a gente voltou a ver aí um cenário em que o petróleo diminuiu bastante as perdas. E aí Donald Trump voltou a falar, não, a gente está negociando sim. Aí o Irã voltou a se manifestar de novo e falou, não tem negociação. Então, a oscilação está muito grande. Eu queria até entender um pouco sobre esse cenário, como é que vocês estão enxergando isso realmente e como é que fica para o investidor que está acompanhando isso sem entender muito para onde seguir diante desse cenário.
Eu não acredito que haja um cenário de pânico, Tá. mas de incertezas. E o mercado, ele tenta observar, quando você tem declarações mais positivas, algo que deve arrefecer na parte do conflito e, portanto, os impactos inflacionários ou a busca por ativos mais seguros, e isso tende a arrefecer e aí volta um pouco à normalidade que a gente observou ontem, os mercados indo mais positivo. E aí a gente está observando hoje um cenário diferente. Então, dúvidas e incertezas é que tem gerado de fato maior ou menor aversão do mercado em si. Acredito que, passado esse choque temporário, ao meu ver, os mercados devem voltar à normalidade, os bancos centrais devem ficar mais confortáveis diante dos impactos inflacionários que, ao meu ver, serão de curto prazo, depois as coisas tendem a arrefecer no segundo semestre, é claro. Vai depender da conclusão ou não do conflito, que, ao meu ver, pode de fato se encerrar em breve. O breve fica muito difícil saber, mas acho que esse é o ponto principal. Por investidor que nos acompanha, eu acho que se atentar a esses ruídos só vai afastá-los de fato de um investimento sustentável. Eu quero dizer, você tem sua estratégia que você montou sua carteira, seu perfil de risco. Essas notícias muitas vezes são mais ruídos que afastam de fato da sua estratégia de longo prazo, de encontrar empresas com bons fundamentos e, no fundo, tudo aquilo que a gente tem conversado nas últimas semanas é apenas uma nebulosidade para os seus investimentos. Então, é sempre a cautela, tomar cuidado, não tomar decisões precipitadas. É sempre a dica que a gente dá aqui para os nossos clientes. Perfeito, é importante. E aí, diante desse cenário, é interessante ver quando tomar decisões, porque a gente não sabe exatamente quando que vai acabar essa guerra ou quando vai realmente continuar se estendendo, na verdade. A gente percebe que existe um cenário em que talvez por 5 dias a gente não tenha um ataque por parte dos Estados Unidos, mas a gente não tem muito bem como saber. A gente consegue projetar já, olhando para esse cenário, pelo menos nessa semana, o que esperar dos mercados, ou a gente ainda está sendo muito otimista ainda em conseguir fazer qualquer projeção, Gustavo? No curtíssimo É prazo, impossível. qualquer declaração positiva ou negativa vai afetar os mercados, então é muito difícil de prever, porque assim, a cada dia que a gente acorda, a gente vê Donald Trump sinalizando uma coisa que não sabemos de fato se é real ou não. Acreditamos sim que de fato há possíveis negociações, mas de novo, a gente está observando outras declarações ali vindas do Oriente Médio. Mas eu acho que tem uma hipótese aqui que eu acho importante, porque eu acho que o conflito deve se encerrar em breve, e de novo, difícil saber, mas não deve ter uma longa duração. A minha hipótese é uma perda de capital político que pode ocorrer para Donald Trump e o Partido Republicano se essa guerra se estender por muito. A gente tem eleições de meio de mandato em novembro e, atualmente, o Partido Republicano tem as duas casas, o Senado e a Câmara, junto com o Executivo. E, por conta do aumento dos preços da gasolina que a gente já está observando, uma inflação maior no futuro e a entrada própria dos Estados Unidos nesse conflito tem levado a uma piora da popularidade do Donald Trump e possivelmente os democratas recuperem uma das casas, provavelmente o Senado. Mas se as coisas piorarem muito, vai que os democratas recuperam as duas casas, isso vai gerar um problema grande para Donald Trump. Então, para evitar essa perda, desgaste político, eu acho que os Estados Unidos devem tentar encerrar essa guerra o quanto antes. Perfeito, Gustavo. Outro ponto também que eu queria entender é a gente tem visto alguns dirigentes do Federal Reserve falando que existe uma preocupação maior nesse momento com a inflação do que necessariamente com o emprego. Queria até que você trouxesse de olho, inclusive nos dados recentes que saíram dos Estados Unidos, o que está preocupando mais nesse momento, a partir do ponto de vista de vocês? É o cenário de inflação diante dessa grande instabilidade, diante dessa alta do petróleo? É o cenário do emprego que vem melhorando? A gente viu até levemente aí uma adaptação na última reunião. Eles mudaram uma palavrinha para falar que continua ainda fraco, mas um pouquinho menos fraco praticamente, foi o que eles deixaram claro. Mas queria entender, assim, diante desse cenário atual, o que preocupa mais, levando em consideração até num curto e num longo prazo também? Atualmente a inflação, mas antes de entrar especificamente, só para ressaltar do mercado de trabalho, foi perguntado na entrevista após a decisão para o Powell. Uma jornalista perguntou o que é mais preocupante que a gente tem que observar no mercado de trabalho. A criação de vagas, que realmente com revisões tem estado no campo negativo, ou a taxa de desemprego. O Powell citou taxa de desemprego, ela consegue traduzir melhor a temperatura do mercado de trabalho e ela está em 4,4, uma das menores da história, um patamar. Então acho que estamos com o mercado de trabalho confortável. A minha preocupação hoje maior é de fato com a inflação.
pré-conflito, o que a gente estava observando? Uma desaceleração dos preços de alimentos, de preço de energia, e o que eu preocupava mais, ao meu ver, era preço de serviços, preços de aluguéis. Esses ainda rodavam e rodam em torno de 3%. A gente só tem dados até fevereiro. Então, de fato, o grupo de serviços era o que me preocupava mais pré-conflito. Agora, pós-conflito, parte de serviços continua, mas quando a gente vai olhar o preço de energia, isso deve aumentar principalmente nas próximas divulgações. Se vocês acessarem um site interessante chamado GasBuddy, lá tem um gráfico do preço da gasolina médio dos Estados Unidos com petróleo. Isso pega alguns últimos dias. E vocês podem notar que houve um aumento expressivo do preço da gasolina lá por lá. E isso, de fato, vai gerar uma pressão inflacionária, pelo menos no curtíssimo prazo, vai dificultar ainda mais o trabalho do Banco Central, o que vai levar a uma manutenção da taxa de juros, pelo menos no primeiro semestre. Muito bem, Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Volte mais vezes, porque a gente vai precisar, viu, para entender mais sobre esse cenário. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Obrigada, até.